Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos continuar a série O Manual do Ansioso e hoje vai ser um vídeo diferente, onde eu vou trazer aqui um aluno do método CDA, mostrando que sim, a ansiedade e o pânico têm cura. Se você quer ver esse relato, fique comigo até o final desse vídeo e agora roda a vinheta. Então, pessoal, eu tô aqui com o meu aluno do método CDA, o Alexandre, esse cara bonito aí que tá aparecendo na imagem. Aí, E hoje ele vai contar para vocês aqui um pouco da história dele com a ansiedade, para motivar você que é ansioso, você que tem pânico, você que está sofrendo aí que acha que seu problema não tem solução, como era o caso dele antigamente, antes de ele começar o método CDA. E independente do tratamento que você for fazer, seja o meu tratamento, seja o tratamento de outra pessoa, seja presencial, seja online, o importante é você saber que isso pode ter cura e isso pode passar, você não precisa conviver com isso para sempre aí na sua vida. Tudo bom, Alexandre? tudo bom, Jorge? Então, Com você, cara, tudo bom? tudo bem, cara. É um prazer ter você aqui. Obrigado por essa iniciativa sua aí, querer compartilhar um pouco do que você aprendeu. E eu queria que você começasse falando do seu passado aí antes de começar o tratamento, quais sintomas você sentia. Sinta-se à vontade aí para contar um pouco da sua história aí. Tá bom, obrigado, cara. Bom, eu vou começar falando aqui, assim, sobre o início, de onde tudo aconteceu. Bom, como todo mundo sabe, todo mundo não, o Joéfito, né, É, eu claro, sei. ele sabe, né? Eu estava dormindo, uma certa noite, acordei de madrugada, com aquela sensação de falta de ar. Aí beleza, eu levantei e continuou, e eu comecei a ficar com medo. Comecei a pensar várias coisas, comecei a pensar em ir para o hospital, começou a passar um filme pela minha mente. Aí aquilo só foi aumentando. Aí o que que eu fiz? Me dirigi aqui ao quarto dos meus pais, falei o que estava acontecendo. Aí o meu rosto começou a formigar, o meu corpo começava a se tremer todo, porque e eu me fazendo a pergunta que eu acho que a maioria das pessoas, né, que sentem esse tipo de problema como eu sentia, por conta da ansiedade, se perguntando o que estava acontecendo. Essa era a pergunta que eu me fazia muito quando eu sentia esses problemas. Então, logo após no outro dia, que passou esse episódio, eu fiquei com aquilo na minha mente. Será que isso vai acontecer outra vez? Será que eu vou ter que passar por aquele desconforto de novo? E fiquei com aquilo na minha cabeça. Então, quando deu mais ou menos umas 9 horas da noite, aconteceu aquilo tudo de novo. E eu comecei a entrar em desespero. Não sabia o que eu podia fazer para melhorar. Eu cheguei até a ir ao médico. Eu cheguei lá muito ruim, já com aquela sensação de morte. Os médicos me avaliaram e eu não tinha nada, nada. Os médicos disseram que os meus dois pulmões estavam ótimos. Eu fiz exame de, como é que eu posso dizer? Do coração, Exame da garganta, da isso, garganta do também. coração também, da garganta, para saber se eu tinha tireoide, porque eu sentia um desconforto aqui na garganta. E os médicos falavam que eu estava tudo bem. Então, ok. Eu vim para minha casa, depois desse desconforto, né? Então, o que que eu fiz? Passou-se o outro dia e no mesmo horário aconteceu tudo de novo. E eu me fazia aquela mesma pergunta. Mas, meu Deus, eu já fiz exames, já comprovei que eu não tenho nada e por que que eu ainda continuo sentindo esses problemas? Então foi aí que eu comecei a procurar na internet, porque a partir daquele dia eu decidi que eu não queria mais sentir aquele desconforto de novo, porque eu estava deixando de viver.
não conseguia sair por conta que eu ficava com medo de acontecer outra vez. Com medo de passar mal Eu na ficava rua. isso, de passar mal na rua. Tudo isso eu sentia. Eu sentia aquele medo de não voltar ao normal de novo. E tudo isso me prejudicava porque eu ficava com aquilo na cabeça. Então foi aí, né, que eu, através da internet, do YouTube, eu procurando como me livrar desses sintomas, que eu encontrei o meu amigo aí, né, o Joeverton. Eu tenho que agradecer muito a ele, porque se não fosse por ele, eu acho que eu estava numa situação bem pior. Eu Cara, agradeço a ele. é engraçado que nesse tempo, tenho quase 6 anos trabalhando com isso, é engraçado que os relatos, eles são praticamente iguais. Alguma coisa desencadeia o sintoma e depois disso a pessoa vai no hospital, faz exame, não dá nada, mas continua sentindo no mesmo horário, aquele ciclo. E você É, teve essa coragem de buscar um tratamento diferente, né? Um tratamento alternativo. Mas tem pessoas que elas muitas vezes têm o diagnóstico errado e começam a tomar dois, três. Teve uma pessoa que entrou em contato comigo na estante, no WhatsApp, que toma 14 remédios por dia. 14, cara, 14 remédios por dia. E ela disse que só consegue ficar na cama, deitada. Mas é claro, cara, que ela só vai conseguir ficar na cama deitada, porque isso é efeito do remédio. O remédio pro ansioso, ele é feito para lhe acalmar, ele é feito para você ficar deitado na cama dormindo. A pessoa pensa que vai tomar o remédio e ela vai ficar bem, mas ela não vai. Ele vai eliminar o sintoma, mas ele tem os efeitos colaterais. E um deles é esse, vai ficar cansado, vai dormir, vai. E, e a coragem, a atitude tem que partir da pessoa também, de você. isso aí. E o vídeo aqui que a gente está fazendo, para motivar a pessoa, não é querendo que você entre em contato comigo ou entre em contato com o Alexandre para fazer tratamento, não. É querendo que você tome essa atitude de fazer um tratamento, independente de qual for, independente de ser um método CDA, de ser uma terapia na sua cidade, um psicólogo, tomar atitude e perceber que tem cura. Porque 90% das pessoas que entram em contato comigo, elas têm na mente que a ansiedade, ela não tem cura. Você acredita nisso? Rapaz, eu acredito sim, porque eu tinha esse tipo de pensamento. Uhum. É como a gente conversando, né? Eu já até comentei com você que as pessoas, no meu caso, eu só achei que eu tinha que apenas sobreviver, apenas passar pela vida, Uhum. apenas ver a vida passar. E E eu isso é não triste, tinha né, mais cara? aquilo. Muito triste, cara. Eu senti apenas que eu tinha que ficar sobrevivendo de um jeito ou de outro. Imagina que você é um É, cara é que tem o quê? 19 anos, né? 18 anos. isso, de 9 19 anos. anos, né? Muito novo. Então, então eu vou contar aqui para vocês agora sobre o meu antes e o depois, né? O meu antes eu já contei como era que estava, Isso, e boa agora ideia, cara. Boa ideia. Pode continuar aí, fica à vontade. agora eu quero contar aqui para vocês, né? Sobre o meu agora, sobre o meu presente. Olha, eu agora eu já não sinto nada. Eu consigo sorrir, eu consigo sair com os meus amigos, eu consigo pular, brincar, correr, durmo tranquilamente, porque quem tem esse tipo de problema com ansiedade, ele tem uma certa dificuldade, não é, para dormir, Sim. que era no meu caso, que eu sentia muito. O remédio, eu não sei nem o que é tomar remédio para ansiedade. Rapaz, eu me sinto assim, como se eu nunca tivesse tido crise de ansiedade. Me sinto uma pessoa normal, tranquila. Renovada. E renovado. E tudo por quê? Porque eu soube usar a minha mente ao meu favor. E não contra mim. Isso. Você tomou remédio? Então, eu cheguei a tomar remédio ainda para poder, porque eu tava sem saída. A única opção que eu achei no momento foi o remédio. E ele ajudou em alguma A coisa? Rapaz, não ajudou, porque ele é assim, o remédio, ele é apenas momentâneo. É Isso. apenas naquele momento. Mas O, depois que ele passa o efeito, é a mesma coisa que você não ter tomado. o remédio ele minimiza os sintomas temporariamente, mas ele não trata seus Isso. pensamentos, não trata seus medos, não trata suas emoções, né? Hum.
E pois então, então assim, é como eu fiz esse tratamento aqui com o método CDA, o que que acontece? A sua mente ela está adaptada a apenas um padrão por conta da ansiedade. E o que que a gente tem que fazer? Como eu aprendi, a gente tem que reprogramar a nossa mente mudando os nossos hábitos. Foi graças a isso, a mudar os meus hábitos, a treinar a minha mente, que hoje eu estou como eu estou, livre. Cara, se Eu me você sinto uma tivesse. pessoa Desculpa atrapalhar. muito. Não, pode ficar à vontade. Se você tivesse que dar 3 dicas para as pessoas que estão assistindo a gente, você sabe que tem muita gente que é inscrita no meu canal que tem ansiedade, pânico, depressão. Se você pudesse dar 3 dicas para essas pessoas que estão sofrendo com isso e tal, o que você diria para elas, para que elas pudessem pelo menos renovar a esperança de que podem conseguir o que você conseguiu? A primeira dica que eu queria passar aqui, muito importante, é você sempre acreditar. Acreditar em você, acreditar que você pode conseguir e nunca tirar isso da sua mente. Sempre acreditar em você. E a segunda dica é que você sempre tenha um objetivo na sua frente. Sempre tenha um alvo que você queira atingir. E a terceira e a última dica que foi a que mais me ajudou foi a fé. A fé de ficar curado. Muito bom, Essa cara. foi a principal. Boas dicas mesmo. Porque geralmente a pessoa procura a cura fora dela, né? Ela procura a cura em todos os locais, mas esquece de procurar no local que ela exatamente está, que é dentro da pessoa, né? Você pode procurar psicólogos, psiquiatras, terapeutas, como é o meu caso, como você me procurou, mas como eu sempre digo para os meus alunos, 50% da responsabilidade é sua. Enquanto você não tomar a atitude de mudar, mesmo sendo difícil, e uma frase que eu falo muito, que as pessoas que são minhas alunas já sabem, que é: você está com medo? Vai com medo mesmo. De mudar essa atitude, de tomar essa atitude de mudar os hábitos. Enquanto não acontecer isso com a pessoa, infelizmente ela vai continuar sofrendo, porque ela pode procurar 350 médicos, tomar 550 remédios. Se ela não tomar a atitude de se libertar, ela vai continuar com o mesmo, tendo a mesma vida. E em relação ao CDA, para quem não tem acesso ainda, você pode falar algo que você aprendeu que vai ajudar essas pessoas que não têm acesso ao CDA, em relação ao pensamento, em relação à respiração, enfim, algo que te ajudou, que pode ajudar essas pessoas também? Olha, o que mais me ajudou assim, a controlar as minhas crises foi na questão dos pensamentos. Saber em qual pensamento embarcar, saber qual pensamento você quer adquirir, que vai lhe fazer bem. Então, uma das coisas que me ajudou foi saber a escolher o tipo de pensamento, a embarcar apenas naquele que você quer. Por exemplo, se eu tenho um pensamento que eu vou morrer, esse é um pensamento ruim. Mas se eu tenho um pensamento que eu vou ficar bem, que eu vou sair novamente, vou brincar, vou Se sorrir, isso é um divertir. pensamento bom. Isso, se divertir, isso já é um pensamento totalmente diferente. Porque é assim, né, velho? Como você, assim no início, quando eu entrei, você mandou um áudio pra mim dizendo o seguinte: e eu pensar que eu vou morrer daqui a 30 dias, e eu pensar que eu tenho uma Ferrari na garagem, é a mesma coisa, não passa de um pensamento. Não é verdade? Isso mesmo, isso Então, mesmo. isso foi o que me ajudou bastante a controlar. Porque, como você mesmo disse, está no CDA, tudo começa no pensamento. Isso. Porque assim, a maioria das pessoas, por exemplo, está bem agora aqui trabalhando, aí pensa, tem o pensamento: eu vou morrer. E ela se desespera porque teve aquele pensamento de que vai morrer. E aí E, quando você embarca nesse pensamento, quando você entra nesse pensamento, começa a formular milhões de possibilidades que realmente vai morrer, e você tem os sintomas.
E só que as pessoas esquecem que ela tem o direito de escolha. Você não tem o direito de escolher qual pensamento vem na sua mente, porque eles vêm automaticamente. Mas você tem o direito de escolher em qual você vai focar, em qual você vai embarcar. Se eu tenho o pensamento que eu vou morrer, eu deixo ele lá no meu pensamento quietinho, não tento tirar ele, como eu sempre falo para vocês, e eu vou fazer outra coisa, mudar o foco, tentar distrair. É melhor eu fazer isso e não embarcar do que eu entrar nele e formular milhões de possibilidades negativas. Pelo contrário, quando eu tenho um pensamento bom, por exemplo, eu vou fazer um trabalho na faculdade, apresentar um trabalho na faculdade, vou me dar muito bem porque eu estou preparado. Esse pensamento você tem que embarcar. E nesse outro pensamento ruim, você não precisa, porque pensamento é só um pensamento, como eu sempre digo. Ele não vai te fazer mal, não tem por que se desesperar. E isso que você falou é a chave mesmo, é uma das chaves para que a pessoa possa, para que a pessoa possa controlar a ansiedade. E cara, você tem alguma coisa aí a considerar para a gente finalizar aqui, para não ficar muito longo, para não tomar muito seu tempo? E tem aí os seus colegas me chamando ali no WhatsApp também. Se quiser falar alguma coisa aí, fica à vontade. Cara, o que eu queria falar assim é para aquelas pessoas que não tem mais assim aquela fé de ficar bom, é que eu queria passar para elas que tenham essa fé novamente, porque assim como eu me curei totalmente, você também pode. E é uma questão também assim, depende muito de você, da sua força de vontade. Eu cheguei a um ponto que eu até falei pro meu amigo aí, o João Everton, que eu queria sair do CDA porque eu não estava mais conseguindo viver. Vivia apenas para a ansiedade e deixava a minha vida de lado. Mas, graças a Deus, ele conversou comigo, me explicou como é que era, e eu tomei uma atitude e persisti, tive muita força de vontade. E também tem a questão da paciência, né? Isso. Que é muito importante para poder ter a cura definitiva, né? Isso. Porque não adianta as pessoas ficar, eu quero ficar bom da noite pro dia. Não é assim. Isso não existe. Eu tive que ter muita paciência, muita mesmo. O Joelton mesmo sabe, né? Que eu estava... Tem 2 meses que você tá no CDA? Isso, tem mais ou menos isso, 2 meses que eu fiquei no CDA. E galera, eu posso falar para vocês aqui que eu sou a prova viva de que a ansiedade ela tem cura. Porque muito eu me curei, assim como eu me curei, você também pode. Eu fico muito feliz, cara, em poder ter te ajudado. E você merece um prêmio, na verdade, cara, porque você conseguiu isso e você tem a vontade de ajudar as pessoas a conseguirem também o que você conseguiu. Isso é muito nobre, cara. E tenha certeza que esse vídeo que a gente está gravando aqui vai ser visto por centenas, milhares de pessoas e que vai estar recebendo essa mensagem aí que você passou e vai conseguir também, de alguma forma, ter esperança. Eu agradeço muito, cara, a sua participação aqui. Obrigado mesmo. Não, eu que agradeço. Eu tenho que muito agradecer a você por ter me ajudado, porque eu acho que se primeiramente não fosse Deus em ter me mostrado o seu tratamento, não é desconsiderando os outros tratamentos não. Isso. Mas o seu foi muito importante para minha recuperação. Só tenho muito a agradecer a você. Beleza, cara. Brigadão. Vamos conversando aí pelo WhatsApp, como sempre, né? Obrigado pela participação e um abraço, cara. Nada. Outro abraço, cara. Tchau, tchau. Tchau. Bom, mais uma vez aí agradecendo o Alexandre. Muito obrigado, cara, por propor isso, para que a gente possa passar essa mensagem aí para as pessoas. Obrigado de verdade. E para você que se interessou, quer fazer uma terapia, se interessou, gostou da minha energia, gostou da forma como eu trabalho, vou deixar aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato em caso de problemas como ansiedade, pânico e doenças emocionais, ok? Por hoje é isso. Forte abraço do Joelton Rodrigo. Nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente e te vejo no próximo vídeo.